dia com o Senhor Jesus. O Senhor é a nossa força. O Senhor Jesus é aquele que nos tem trazido aqui, a cada um de nós. Nós ouvimos a parte da meditação com o profeta na mensagem Testemunhas, do parágrafo 101 ao 106, que diz: aquele que está morto não discute. Aquele que está morto não aceita nada contrário. Se nós estamos mortos para Cristo, esse mundo não nos afeta. Nós não ficamos discutindo com as pessoas para querer dar nosso ponto de vista. Nós amamos a todos. Mensagem Testemunhas, parágrafo 101 ao 106. Enterra-se as pessoas depois que morrem. Não está certo? Sim, senhor. Ouça, irmão. Um homem morto não discute. Como nós poderíamos reflexionar sobre isto? Um porco, se você tira ele, se limpa, faz tudo, ele volta para a lama. Mas quando se muda a natureza, nunca mais voltará para a lama. Então, quando nós vemos alguém voltando para a lama do mundo, é porque ele não morreu, não teve uma mudança. Mas o que nós vamos fazer? Vamos orar. Orar. Orar um pelo outro. Orar, orar e orar. As astúcias do diabo, não, o que nos impressiona não é as astúcias do diabo nos lugares sujos, mas as astúcias do diabo dentro da casa dos cristãos. As mães e os pais trocaram a mamadeira e a chupeta por um celular para acalmar as crianças. O diabo está ganhando a eleição, parênteses. O diabo está tirando a eleição de muitos por causa ou através da rede social e outros meios que nós estamos deixando entrar para dentro dos nossos lares. Vamos betumar a arca para que a água do julgamento não entre. Betumar, né? Betumar. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Ouvimos palavras que já nos ajudaram muito. Domingo que vem, nós temos Santa Ceia. O culto não é pela manhã, é somente à tarde, a partir das 17 horas. E às 15 horas nós temos o companheirismo. No companheirismo, nós vamos ter intercalado, né? Hinos especiais, o meio dos irmãos, as irmãs estarem louvando. Nós vamos dar oportunidade para todos participarem, né? E o companheirismo começa às 15 horas e vai até às 14h30. 14h30 nós terminaremos essa primeira parte. 16h30. É isso, 4h30, 16h30. Nós terminaremos e terá um café, né? Um café antes da ceia, depois se preparar para a ceia, e Deus tem nos abençoado. Essa mensagem Testemunhas, eu acho que todos têm elas, né?
É uma mensagem boa para nós usarmos no companheirismo. Testemunhas. Essa mensagem, a minha é mais antiga. Essa é das primeiras, né, da voz de Deus, mas tem ela vermelhinha, que é mais nova. Tem testemunhos e testemunhas, né? Então, testemunha 5 de abril de 53. Foi o que nós passamos do profeta para a meditação hoje. Então, se o irmão também tem, a preferência é esta mensagem, né? Todos terão a oportunidade de participar. Nós tivemos um culto muito abençoado ontem ali em Itaquá. Nós também tivemos um culto abençoado quinta-feira. Quinta-feira nós falamos sobre a liberdade que cada um tem em escolher o local para congregar. O profeta deu essa liberdade para cada um de nós. Nós não estamos presos a nenhum sistema, nenhuma cerca. Nós usamos a mensagem Um Homem Chamado por Deus, parte 2, em que o profeta fala que ele fala sobre essa liberdade que nós temos, né? Então, porque uma pessoa, quando ela está contente, está feliz aonde ela está congregando, ela dá fruto. Né? Ela dá fruto, ela prospera. Né? Ela faz coisas que talvez ela achava que nem poderia fazer. Então, a felicidade nossa tem que ser completa, né? Então, nós tivemos este ensinamento e nós fomos abençoados. Sobre a excursão, dia 23 de junho, nós vamos para a Americana. Daqui lá, 96 quilômetros, né? De ônibus, vai dar quase 2 horas. Vamos colocar 2 horas. A programação para o domingo em Americana é às 7 horas da manhã haverá um café da manhã. Às 7 horas da manhã haverá um café da manhã. Então, se sairmos daqui 5 horas, se sair 5 horas daqui, a gente vai chegar mais ou menos 7 horas em cima do horário do café. Mas os irmãos podem tomar um café, já sair com café de casa, e não precisa talvez sair 5 horas. Então domingo, todos juntos, nós vamos ver qual o melhor horário para sairmos daqui, se é 5, 5 e meia ou 6 horas. Tá? Então, os irmãos já deram o nome, que nós já estaremos vendo domingo também, confirmando se nós vamos conseguir um micro-ônibus ou a van, e é um compromisso com todos. Então, a gente aqui, quem mora longe poderá dormir aqui. Eu não vou estar aqui, nem a irmã Gracinda, não vai estar ninguém. Mas da outra vez a irmã Lourdes, acho que ficou responsável. Né? A irmã Lourdes, a irmã Rosiane, alguém vai ficar responsável. Né? Então, deu certo, né? Na última vez deu certo, saiu no horário que Deus previu. E fomos abençoados ali em São José dos Campos. Então é um esforço, é muito bom isto. É algo que o profeta diz que esses esforços mostram, né, a importância que tem cada irmão para conosco, a importância que nós damos para encontrar a nossa irmandade. E é muito bom estes encontros, nos ajudam muito. Eu vou estar indo na quinta-feira, quando inicia-se a reunião de pastores. Irão alguns obreiros, provavelmente, e nós ali vamos ser ricamente abençoados. Hoje o nosso assunto é sobre oração. Oração. E em cima disso nós vamos entrar um pouquinho também sobre ordem da igreja, porque o profeta diz que é bom
que a igreja, de tempo em tempo, nós passássemos a ordem da igreja sobre o comportamento para a igreja. Não é que a igreja está fora de ordem. Não é isso. Não é porque nós trazemos um assunto aqui que a igreja está fora de ordem. Mas quando nós trazemos é uma vacina, é um antídoto. Se algo vier a acontecer, já estão preparados. Então não é porque vem um assunto aqui que a igreja está fora de ordem, o irmão está fora de ordem. Não, não é isso. Mas é um antídoto para que nós lembremos de tempo em tempo como deve ser o nosso comportamento dentro da igreja. Eu tenho observado, né, a igreja às vezes alguns irmãos ficam com receio, talvez de se soltar num culto de oração. Eu vejo, tem uma irmã preciosa que ela se solta um pouquinho mais, eu acho bonito, até tem que se soltar mesmo. Porque se o Espírito Santo tocou no seu coração, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Se o Espírito Santo te está impulsionando a falar uma profecia, por que você vai segurar isso? A igreja não pode ser formal. O profeta fala que a formalidade espanta o Espírito Santo na igreja. Então nós vamos nos tornando tão formal, que de repente o irmão chega aqui, aí nem mais pega na mão do outro, nem mais cumprimenta o outro, aí sai e fica tudo carrancudo. Essa é a igreja formal. A igreja formal, ela gela, ela vira uma geladeira. Mas a igreja, ela tem que ser o que? Espontânea. Aonde há fogo, você já viu alguém parar quieto? Alguém andar na brasa e parar quieto? Alguém pegar uma brasa na mão e ficar segurando ou vai ficar pulando? É assim, o Espírito Santo é fogo. Então aonde tem o Espírito Santo, não pode ficar morto, não pode ficar parado, né? Então às vezes a pessoa não é instigando ninguém a pular, mas você dá um pulo, aquela doença sai fora de você. Então a igreja não pode ser formal, né? Muita formalidade não funciona. Nós temos que aprender a nos soltar mais. Né? Às vezes a gente fica com... O profeta fala que de onde ele veio, que era batista, né? Lá era tão formal que se alguém falasse um amém, todo mundo já virava para olhar. Então a pessoa já se repreendia. O culto de oração. Se tem um irmão orando alto, chorando, profetizando, bom, a gente tem que aprender que o culto de oração é aquele culto em que nós vamos sair desta dimensão. Então o que acontece ao nosso redor, isso aí não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar, porque no dia de Pentecostes lá cada um falava numa língua diferente. E nenhum atrapalhava o outro. E cada um entendia na sua língua. A outra língua diferente não atrapalhava o outro. Todos entendiam. Então a igreja tem que dar um passo a uma altura espiritual que nem um barulho que lá de fora vai te afetar. O profeta fala que de uma igreja que deram um monte de tiro lá e aquilo lá não afetou. No final, o pastor viu que tinha até um furo no paletó dele, né? E não atingiu. Né? Então, esse grau de espiritualidade nós temos que alcançar isso. Perder a formalidade. Né? Então, quando a gente fala em oração, o profeta fala em pergunta e respostas número 3. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Ele fala, leia a palavra e ore. Leia a palavra de Deus e ore. Seja espiritual. Seja espiritual. Né? Glorifique a Deus. Né? Nós viemos aqui para nos entregar corpo, alma e espírito. Se entregar completamente a Deus. Nós não podemos... Senhor, o Senhor só vai ter meu ouvido, a boca não. Tem que adorar a Deus de todos os meios que Ele tem dado. Né? E a gente não pode julgar ninguém, porque às vezes o irmão é mais espontâneo do que o outro,
às vezes um é mais quieto. Não é porque eu falo em línguas que todos têm que falar em língua. Não é porque eu choro que todos têm que chorar. Então a gente não pode pegar espírito dos outros. É isso. O irmão chorou, também vou chorar porque tem Espírito Santo. Não. Isso aí é pegar espírito dos outros. Mas aquilo que vem dentro do seu coração, isso é o que tem que sair. Né? Então vamos ler 2 de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Glória a Deus. Deus aparece a Salomão. Diz da seguinte maneira, a partir do versículo 12: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei que seja por provérbios e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prostraram a eles e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essas palavras. Senhor Deus, às vezes erramos, cometemos falhas, mas quando nós arrependemos, nós confessamos nossas falhas diante do Senhor, o Senhor tem aberto os seus ouvidos, Senhor Deus, as nossas necessidades e tem nos atendido, Senhor Deus. Senhor Deus, nos ajude. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, a nossa revelação, para que possamos reconhecer, Deus, tudo que é contrário à sua palavra, tudo que não nos convém fazer, para que o Senhor possa atender às nossas necessidades. Abençoe, Senhor Deus, a cada um nesta manhã.
Nos ajude, Senhor Deus, a entendermos tudo que vai ser lido aqui. Pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Sentai-vos. Por isso que nós não devemos criticar, nós não devemos perseguir, nós não devemos combater ninguém que aparentemente, pelos nossos olhos, estão fora do caminho. Porque aquela pessoa, ela pode sair fora do caminho, mas se ela se arrepende e se conserta com Deus, como que fica? Como que nós ficamos? Perseguidores? Então nós devemos nos atentar muito a não ficarmos perseguindo irmãos, ou seja, quem for, por nós acharmos que ele está errado de alguma forma. Se nós, irmãos, erramos, a melhor coisa é nós virmos à igreja. Mesmo que você acha que está errado, você tem que vir à igreja, porque aqui é lugar de conserto. Então pode haver um conserto daquele problema que você tem, mas é na igreja. Não é fora da igreja. Não é se separando de Jesus. Então, não importa a condição que estejamos, nunca deixe a casa de Deus. Nunca deixe a casa de Deus. Antes de nós entrarmos sobre essencialmente oração, vamos falar um pouquinho sobre comportamento também, né? Que o profeta nos aconselhou. Na mensagem A Repentina e Secreta Ida da Igreja, ela é em espanhol essa mensagem, o profeta diz assim: agora, esta é a forma como a igreja deve estar esperando pela vinda do Senhor. Porque se eu estiver fora da forma, nós não vamos enxergar a vinda do Senhor. Tudo deve estar em ordem. O quê? A vida do meu irmão? Não. A minha vida deve estar em ordem. A sua vida deve estar em ordem. Você deve estar pronto. Preparado. Tudo deve estar empacotado e pronto para ir assim que ele chegar, porque isso será em um instante, em um piscar de olhos. Não quer esperar, quando eu ver os meus irmãos saíram do sepulcro, eu vou me consertar. Não, não vai se consertar. Você vai estar preparado para a tribulação só. Porque aqueles que não estiverem prontos, quando os irmãos saírem do sepulcro, não haverá mais oportunidade. Porque os nossos irmãos virão a quem está pronto. Eles não virão preparar nós. Não, vamos criar uma outra doutrina. Nós vamos pregar que o profeta tem que ressuscitar para preparar o povo para subir. Existe essa doutrina, eu não concordo com ela. Nós temos que estar pronto agora. Amém. Nesse instante. Apenas tente cronometrar quanto tempo demora os seus olhos para piscar. É dessa forma tão rápida, que o rápido da igreja acontecerá. O que nós precisamos fazer com relação a isto é que o povo temente a Deus se reúna e clame pelo nome do Senhor. Clame pela sua vinda. O que nós precisamos é sermos antiquados para o mundo, para o formalismo,
enviados de Deus, pregadores nascidos do céu que dirão a verdade, indiferente a quem possa doer. Não posso ter medo de falar o que eu creio só porque vai machucar A, B ou C. Eu respeito ele, mas eu não posso negar a minha fé. Você respeita o seu irmão, mas não nega a sua fé. Não vai discutir. Como João disse, o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. O que nós precisamos é de pregadores, profetas que irão bombardear e usar os julgamentos de Deus como munição para destruir essa condição iníqua ao qual estamos vivendo hoje. Bom, pregar a verdade não é ficar lançando o erro de A, B, C na cara, não. Não é usar púlpito para atacar pregadores, não. Isso aí é fácil fazer. Isso é fácil. Foi assim que acusaram o Senhor Jesus. Procuraram um monte de falha e acharam. Não guardava o sábado, igual aprendemos ontem. Que as duas acusações que pesou sobre Jesus é que ele não guardava o sábado e que ele se fazia de Deus. Foi essas duas acusações que o sacerdote fez contra Jesus. Então, se eu for procurar a falha de pregador A, B, C, D, seja quem for, se eu procurar falha, eu vou achar falha. Até minha, eu tenho um monte de falha. Agora, o que eu tenho que trazer não é falha, é trazer a palavra. Porque trazendo a palavra, a igreja se posiciona para subir. Quem olha a falha não sobe, desce. Você nunca poderá se livrar do pecado com tapinhas nas costas. Mas pecado de irmão? Vamos ver o que o profeta fala. Você nunca poderá se livrar do pecado com tapinhas nas costas. Você não pode se livrar do pecado ao educar as pessoas. Nossos programas têm se tornado demolidos e fracassados. Há apenas um remédio para o pecado, e isto é Cristo. Amém. E é este o remédio. Aleluia. E não Cristo através de uma confissão intelectual, mas pelo batismo do Espírito Santo, para uma nova vida, uma nova regeneração. Esse é o único remédio para o pecado. O único remédio para a nossa nação. O único remédio para nossas igrejas, o único remédio para cada pessoa é o Espírito Santo. Eu não me importo com quão apodrecido está o mundo, quão apodrecido está o país, nossa nação, nosso povo, mas a oração do justo muda as coisas. Mas nós estamos mais interessados em outras coisas e não estamos mais interessados nas reuniões de oração. Nós temos tantas outras coisas para fazermos e temos nos esquecidos da oração. Sinais estão aparecendo. Jesus está voltando. E grandes maravilhas estão sendo realizadas. Cada sinal está apontando em direção à sua vida muito em breve. Mais perto do que nós imaginamos. Quem é que pode negar isto? A natureza mostra. Tudo mostra isto. E isto acontecerá em um momento. Como estamos nesta manhã? Como nós estamos nesta manhã? Como está você nesta manhã? Enquanto fazemos o inventário de nós mesmos, não é inventário do vizinho, não é inventário do irmão, da irmã, do fulano, do ciclano. Enquanto nós fazemos o inventário de nós mesmos, e se enquanto falamos,
neste momento, o Senhor Jesus estivesse descendo dos céus nesta manhã, com alarido e com a trombeta de Deus, estaríamos nós prontos? A igreja como um corpo, nós seríamos encontrados prontos como indivíduos? Amém, Senhor. Glória a Deus. Para nos reunir com aqueles que foram levantados dos mortos, os quais provaram que estavam prontos. Tem que estar pronto. Glória a Deus. O profeta fala: não importa se você está pronto ou não, isso não vai retardar a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus virá do mesmo jeito na hora definida. Nós temos que estar prontos. E temos que fazer isso. É agora, não é depois. Não é tempo de esperar. É tempo de estar pronto. Nós temos que remir o tempo e estarmos preparados. Agora, todos que não forem com Cristo estarão debaixo da ira e do julgamento divino de Deus. Por favor, irmão. Por favor, amigo. O profeta fala, por favor. Aleluia. Está pedindo, por favor. Não deixe isto acontecer contigo. Esteja pronto. Não importa. Isso falou alto para mim. Não importa o que o tabernáculo Brana venha a se tornar. Não deixe isso acontecer contigo. Seja você um servo de Cristo. Não importa o que a igreja do mundo faça. Seja você um servo do Cristo. Não dependa do tabernáculo Brana. Não dependa de ninguém. Dependa exclusivamente de Cristo. Esteja pronto. Esteja pronto. Não dependa do tabernáculo Brana, nem mesmo de alguma outra igreja. É uma decisão como sua, é uma decisão individual. Estar preparado para a vinda de Cristo é você individualmente com Cristo. Você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Eu cuido dos meus passos. E é sua responsabilidade cuidar dos seus passos. Cada um deve cuidar de si mesmo. Eu cuido do que é meu e você cuida do que é seu. Você e eu temos que estar preparados com as nossas vestimentas. Ajuda nós, Senhor. Olha somente Aleluia. O profeta mandou alguém cuidar de alguém? O profeta mandou eu depender de alguma outra igreja, eu não sei, daqui, dali? Aleluia. Não. A salvação é individual. Amém. Aqueles que estiverem prontos Oh, Deus. subirão. Aleluia. Então, se eu não dependo de nenhuma outra igreja, do irmão, por que eu tenho que cuidar da vida um do outro? Por quê? Por que eu tenho que me preocupar? Porque eu tenho que me preocupar se um pastor ou um líder fez algo que no meu conceito está errado. Mas ele disse lá para... Nós lemos no início, né? Salomão, se o povo se desviar, eu enviarei juízo. Mas se eles se arrependerem e orarem, eu os ouvirei. Agora, como que eu vou ficar jogando na cara erro de um, erro de outro? Isso é fazer ministério em areia. Primeira tempestade que vier, leva tudo. Sobre comportamento. Deus escondido e revelado em simplicidade.
Os porteiros fiquem de pé na porta, para que ninguém converse. Quando você termina a sua conversa lá fora, você entra. Se você deseja, silenciosamente venha ao teu altar e ore silenciosamente. Volte ao seu lugar, abra a Bíblia. O que o seu vizinho fazia, ou o que o seu vizinho faz, aquilo era com ele. Aleluia. Ah, meu vizinho está falando, aí eu vou querer consertar, e vou falar, e vai virar, e vai virar. Irmão, toda confusão que tem, ou a maioria, é um querendo entrar na vida do outro. É verdade, Senhor. É um querendo entrar na vida do outro, um querendo julgar o outro, e aí fica aquele... né? Se cada um cuidasse de si mesmo, cada um de nós cuidando de nós mesmos, já temos um problemão. Imagine pegar o do outro, pegar a carga do outro, né? Imagine. Aleluia, Deus. Então o profeta diz que o único momento que nós temos que fazer silêncio, que a oração silenciosa é no início, né? O início do culto, vem aquele desejo vir ao altar, venha, ora, faz aquela oração silenciosa, volta para o seu lugar, e aí fica meditando até iniciar o culto. Mas quando inicia o culto, o profeta não fala aqui que você tem que ficar mudo, surdo. Aleluia. Tem um louvor, toda a igreja louvando. Você sabe que você pode estar com a Bíblia na mão, lendo Bíblia, até lendo mensagem, e está com o espírito errado? Sabe como? Muito bem, o irmão está aqui na frente louvando. Aí a pessoa está com a mensagem lendo. Ué, não é para toda a igreja estar louvando? E aquele irmão está lá com a mensagem, mas é a mensagem, mas eu estou com a mensagem, estou lendo a mensagem. Não, é espírito errado, irmão. Você está em outro. Só o corpo está aqui, ó. Você não está adorando Deus em corpo, alma e espírito. Porque os seus sentidos estão em outra coisa. Então, quando a igreja chega para orar, é todo orar. Amém. É se soltar. Se é para louvar, é todo louvar. Amém. Se é palavra, é a palavra, todos ouvir a palavra. Então nós vemos que, às vezes, nos profeta fala que nós é que fechamos o canal de bênção de Deus. Nós fechamos o canal de bênção. Porque é um segredo. Porque a gente vem para a igreja, o profeta fala que tem que ter louvor, palavra e oferta. Se não tiver, não é completo. Para ser completo tem que ter louvor, palavra e oferta. Uma pessoa, ela vai assistir um culto pela internet. Bom, ela pode louvar, ela pode ouvir a palavra, mas não tem oferta. Não é um culto. A não ser que seja uma necessidade. Então, culto pela internet. Né? Então, a gente vai vendo que é a ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal. Então, aqui na Deus escondido, revelado em simplicidade, ele fala sobre o comportamento. Como deve ser o comportamento, os hinos, o comportamento da igreja. Depois dos hinos, recolher a oferta, depois mais um hino, depois o pastor entra para pregar. E ele fala que se a igreja estiver nessa condição, aleluia, Deus está obrigado a falar conosco. E Deus fala conosco. Deus responde a tudo que nós precisarmos. Aí ele fala, se as pessoas às vezes têm um assunto, quer conversar com outro, vai lá fora, conversa lá fora, mas não conversa dentro do santuário. Né? Aí ele fala aqui que tem o quarto do choro, que é onde as crianças devem ficar, que às vezes a criança pequena ela não sabe
Às vezes não entende. Então, para ela conseguir as coisas, ela chora. Então, fala, quando a criança começa a chorar, às vezes para você não incomoda. Mas o vizinho pode estar incomodando. Então, ele fala, pegue a criança, leve para o quarto do choro. Amém. Então, ela ali, ela vai ficar, a mãe vai saber como cuidar do seu bebê. Glória a Deus. Né? Fala sobre terminar o culto, sobre as crianças saírem correndo quando termina o culto, que isso destrói todo o trabalho. Aleluia, gente. No 38 ele fala assim, naturalmente alguém está adorando o Senhor, e é isto que é esperado. Aleluia. Vir à casa de Deus para adorar o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Isso é o que deve ser feito. Glória a Deus. E é para isto que você está aqui. É para adorar o Senhor. E se você sente vontade de louvar a Deus ou gritar, simplesmente vai em frente. Ele não está mandando ficar. Se você sente desejo de louvar a Deus ou gritar, simplesmente vai em frente, veja. Porque é para isso que você está aqui. Veja, é para adorar o Senhor na sua própria maneira de adoração. É a maneira que a igreja estabelece. Aqui não é a igreja do choro, não é a igreja do grito, não é a igreja do silêncio. É a igreja o quê? De variedades. É a igreja de variedades. Não posso estabelecer a igreja, vamos só chorar. Amém, Jesus. Vamos só gritar, vamos só pular. Tem a igreja do tombo, né? Já ouvi, tem a igreja do tombo, tem a igreja de tanta coisa. Mas Deus é um Deus de variedades. Mas ninguém consegue adorar ao Senhor enquanto você está conversando, passando o bilhetinho e você está ajudando alguém a se afastar da adoração do Senhor. Vejam, então nós sentimos que isso seria errado. E queremos fazer disso um regulamento em nossa igreja. Que em nossa congregação, nesse edifício, que essa igreja seja dedicada ao Rei de Deus e para a pregação da palavra. Então, quando você vier aqui, ore, adore. Esta é a razão de você vir aqui. É para adorar e orar. Então, o profeta fala sobre igrejas que ele foi, que ele vê crianças. E então eu tenho visto onde eles permitem que as crianças corram por todo o santuário, os adultos levantam e gritam um com o outro, e vai de um lado, vai para o outro. Esta é uma boa maneira de arruinar o culto daquela noite, ou seja, a qualquer tempo, vê? Glória a Deus. Jesus disse, está escrito, minha casa será uma casa de adoração, oração, chamada casa de oração por todas as nações. E eles estavam ali vendendo e comprando, e ele trançou as cordas e fez as pessoas correrem do auditório. E com certeza, não queremos que aquilo aconteça aqui neste santuário. Então, vamos dedicar nossas vidas, nossa igreja, nossos deveres, nossos serviços e tudo que nós temos para o reino de Deus. Dedicar tudo para o reino de Deus. Deus em simplicidade até os 53 eu acabei resumindo. Mas nós iniciamos no 29 até os 53, que fala sobre comportamento. Glória a Deus. Comportamento. Na mensagem, a ordem da igreja diz assim, a de 63. Agora, desejo perguntar-lhes se alguma vez essas coisas vêm à interrogação. Ponham esta gravação aos membros desta igreja, vê? Então, se talvez alguém interroga, mas por que isso? Não, mas eu não entendo assim não. Chame a pessoa e coloque a mensagem do profeta. Aleluia.
Tá vendo? Então, a pessoa não está se comportando, nós devemos fazer. Ó, irmão, o profeta condenou essas atitudes. Ah, mas eu não creio assim. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar para ouvir o que o profeta falou. Não sou eu falando. É o profeta. Quem é o profeta? É a boca de Deus. É Deus falando. Então, de vez em quando, ponham esta gravação aos membros desta igreja, ver, nos serviços ou reuniões de oração, antes de começar o serviço, ponham esta gravação. Glória a Deus. E que a congregação aqui entenda que esses homens estão obrigados para com Deus, como seu juramento nesta igreja, para ajudar a preservar estes princípios. Amém, Senhor. Podes que estejas em desacordo com isso, e se te deixo dirigir, estarei em desacordo contigo. Temos que ter alguma parte certa. Temos que ter alguma parte certa, origem, onde haja um fundamento. E como melhor que sei, o estou dando sob orientação do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Deixando que ele seja o meu fundamento. E que esta gravação seja teu fundamento com respeito a estas coisas. Amém, Senhor. Se nós cremos no profeta, nós temos que seguir o que o profeta ensinou. Amém. Não é porque eu entendo, ou eu interpreto de tal maneira que eu vou fazer como eu quero. Não. Agora, nós cremos que todos devemos vir à casa de Deus e orar. Esse é o lugar para orar. Porém, quando estás neste santuário, dispõe ao seu tempo. Ou seja, dê seu tempo para Deus. Dê seu tempo para Deus. Chama-lhes ao altar, te inteirarás. Tua oração, ele fala sobre oração longa. A oração longa é no teu lar. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta e ore a teu Pai, que vê em segredo, em secreto, e te recompensará em público. Então, o segredo de nós sermos recompensados em público é nós buscarmos a Deus em secreto. Amém. Agora, não é eu também, eu vou orar a Deus, aí no outro dia eu falo para a igreja todinha. Ó, irmãos, eu orei a noite todinha. Não. Aí a esquerda está vendo o que a direita faz. Mas quando nós buscamos a Deus, ou quando nós jejuamos, nós consagramos a Deus em secreto, Deus recompensa cada um. Glória a Deus. Mas, quando entram, aí fala sobre dirigente de hinos, que ele entra, dirige o hino. Vou no 187. O pastor é o que prega, vê? Ele não dirige os hinos. Ele fala que o pastor também pode dirigir, quando não há dirigente. Ele não tem que dirigir os hinos, o dirigente de hinos os dirige, ele é responsável. E quando chega a hora de sair do escritório sob a unção do Espírito Santo, ele não tem que estar na plataforma quando isso sucede. Que fique no escritório, vê, ou aqui atrás, onde quer que seja. Aleluia. Quando for a hora de vir aqui, vê, há um hino especial, como um solo, dueto, algo para um terceiro hino, vê. Mas quando ele entra sobre a unção, toda a igreja é recompensada. Amém. Obrigado, Senhor. Vê? Aleluia. Mensagem crendo em Deus. Portanto, 107. Esta é a razão, diz,
A oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E se você apenas soubesse que em sua mão Cristo nos deu a autoridade com seu nome, ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Qual é? A arma poderosa, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Qual é? É a sua oração, a oração de um justo. Oração, ela até mesmo muda toda a circunstância. Ela muda até mesmo a mente de Deus. Ela realmente o faz. Após a morte ser decretada ao homem, ele orou. Deus disse ao profeta: volta, lhe diga que eu ouvi a sua oração. Veja aí, fique firme, a oração muda até a morte. A obra-prima de Deus identificada. 90. Eu ouço testemunhos, os pentecostais à moda antiga, como eles tinham reunião de oração durante toda a noite. Nós temos a oração, culto de oração, mas infelizmente nem todos conseguem estar, né? Imagine se fosse toda a noite, né? Culto de oração a noite todinha. Eu ouço testemunhos dos pentecostais à moda antiga, como eles tinham reuniões de oração durante toda a noite. Nossos pais e mães, 40, 50 anos atrás, oravam durante toda a noite. O povo os detestava na rua. E nós pensamos hoje, se alguém não nos dá tapinha nos ombros, horas há algo de errado conosco. Nós nos comprometemos com a palavra por causa dos tapinhas nas costas, para ser bem visto. Para ser bem visto, né? O povo de Cristo nunca foi bem visto pelo mundo religioso. Nunca foi bem visto. Ai de vós, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Aleluia. Oh, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E se nós somos a sua imagem, o que será de nós? Aleluia. O que precisamos hoje é de umas verdadeiras e genuínas reuniões de oração, de limpeza, desde o púlpito até o zelador. A casa toda ser limpa, a casa de Deus. Surra, até refletirmos a imagem do batedor. O evangelho pregado no poder da ressurreição de Cristo. Isso mesmo. Sabe por que às vezes nós vamos pregar o evangelho e fica debatendo? Porque é letra. Porque quando nós vamos pregar no poder, isso muda tudo. Mas quando fica aquele teoria aqui, teoria lá, teoria aqui, teoria lá, não foi isso que Deus mandou, não. Deus mandou levar o evangelho que no poder. Esse pequeno evangelho social que nós adotamos, nós damos tapinhas nos ombros desses e os tornamos esses diáconos e aqueles presbíteros ou alguma outra coisa, ambos, tudo por política. Não foi exatamente isso que aconteceu em Niceia, Roma. Tudo por interesse.
Nós queremos nos livrar dessa bobagem. Metodista, batista, presbiteriano, pentecostais e todos, nós devemos sair disso. Política não pertence à igreja, interesse social não pertence à igreja. O Espírito Santo é o nosso interesse. O Espírito Santo é que deve assumir a direção da igreja e não o voto por interesse ou política de quem quer que seja. Deus colocou na igreja uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para doutores, evangelistas e pastores. Não que homens os introduzam ali pelo voto, mas Deus colocou esses ministérios na igreja para colocar a igreja em ordem. Aleluia! Aleluia, Deus. Ele havia de passar por ali. A partir do 42. Todos nós sabemos o que significa aquelas noites agitadas. Você não consegue dormir. Você tem alguma coisa em sua mente ou algo que coloca seus nervos agitados. Quantas vezes acontece isso conosco? Não consegue dormir. Está agitado. Está incomodado. Por que será, né? E quando um homem ou uma mulher alguma vez entra em contato com Jesus Cristo, ele é diferente. Ele se torna diferente. Não um pássaro raro. Não um pássaro raro. Não um ser superior. Ele se torna diferente. Após você entrar em contato com Jesus Cristo, você nunca será o mesmo outra vez. Você nunca é o mesmo quando uma vez você o vê. Se houver uma centelha de Deus sobre você, você nunca mais será a mesma pessoa. Amém, Senhor. Amém. É verdade. Nós precisamos, o que nós precisamos é de mais Rebecas. Rebeca, o profeta diz que Rebeca, ela em segredo orou por Zaqueu. Ela orava, ela via que alguma coisa no Zaqueu e ela insistiu na oração. Ela falou: Zaqueu, eu orei por você a noite toda. Ela nunca falou isso para ele. O profeta disse que ela estava do lado de Zaqueu ali, orando em segredo. E Deus mudou o coração daquele homem. Agora nós não podemos mudar a nossa oração, mudar um parente querido, mudar uma circunstância. O Deus que fazia essas mudanças lá, não faz hoje. O profeta diz que nós estamos segurando essas coisas. Nós estamos impedindo. A oração muda as coisas. Se você puser seu esposo, se você puser sua esposa, se você puser seus filhos, suas filhas, seus parentes, os não salvos diante de Deus, e então orar, Deus fará um caminho em algum lugar. Pois Ele prometeu isso para você. Não ficar debatendo teoria. Você sabe que às vezes nós vamos debater teoria e nós causamos mais estrago. É verdade. Mais estrago do que trazemos para dentro da igreja.
Tem pessoas que nem conhecem a igreja, mas eu não vou lá não. Porque os irmãos são arrogantes. É isso. Não. Esse não é o evangelho que Cristo nos ensinou. Nós precisamos de mais Rebecas. Então é o que Rebeca, sendo uma crente leal e seguidora do Senhor Jesus, e uma pessoa bem amável, ela devia ter sido. Ela estava interessada em sua casa. E eu acho que aquilo reflete novamente que se uma pessoa alguma vez encontrar a Jesus e encontrar-o realmente em seu coração, e você estiver interessado não somente em sua casa, mas na casa de Deus em toda parte, você está interessado que eles o conheçam, e conhecê-lo é vida. Conhecer a Jesus é vida. Veja, não saber como ler a palavra ou assim, isso não é vida, só saber ler, mas conhecer a Jesus é vida. Assim, ela tinha orado muito, e o dia veio quando Jesus estava suposto a entrar na cidade. E nenhuma dúvida, exceto que no dia anterior ela devia ter visto se sua atitude tinha mudado em algum ponto. Assim ela disse: talvez, Zaqueu, você irá àquele café da manhã? Então ela começou a orar, e orar desesperadamente. Assim então, aquela noite, o camaradinha não pôde descansar. Vocês sabem, existe algo a respeito disso. Se você for desesperadamente orando a respeito de alguma coisa, Deus opera em ambos os extremos da linha. Vê? Deus responde à oração de um desesperado. Você já viu alguém orar em desespero, rindo, sorrindo? Ou o desespero leva a lágrimas? O desespero do Senhor Jesus levou a lágrima, que ele chorou sangue. E às vezes o nosso desespero não sai uma gota de lágrima. O profeta fala que às vezes nós decoramos até a nossa oração, né? Oração decorada. E então, após um tempo, Rebeca agiu como se ela estivesse dormindo. Somente que ela estava orando. E ela observava Zaqueu sair da cama, bem cuidadosamente, vocês sabem, e ir aprontar-se e pentear seu cabelo direitinho, colocar sua melhor veste. E ela deu uma olhada, de um olho, para ver o que ele estava fazendo. Ela soube de imediato que Deus tinha respondido a sua oração. Ela sabia que algo estava para acontecer. Assim Zaqueu saiu nas pontas dos dedos, não deixando que Rebeca soubesse onde ele estava indo, você sabe. E ele escapuliu e chegou do lado fora e olhou para trás. E Deus respondeu a oração de Rebeca. A oração desesperadora de Rebeca. A deidade de Jesus Cristo, 86. Hoje, a igreja tem jantares de sopa, jantares de pastelão. Vê quem pode se vestir melhor, entrar na igreja com pompas, glórias. Quem tem a melhor igreja, os melhores assentos,
quem pode tocar isto, quem pode fazer aquilo? E nenhum lugar. Constantemente ele tem outras coisas para fazer. Não tem outra coisa para fazer. Eles têm esquecido da oração. Eles já não podem orar mais. Eles não têm outras coisas a fazer. Eles não podem orar mais. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. Por quê? Cessou a oração. Cessa a oração, cessa o amor. Cessa o poder de Deus. Nenhum lugar para ele na estalagem. E isto é no fim do tempo, amigos. Nenhum lugar para ele na estalagem, naturalmente. Eu sei o que essa estalagem significava. Porém, eu estou me referindo a este fim. A este fim, como as igrejas ficariam formais. Culto de oração formal. Culto formal. Louvor formal. O louvor é o quê? É uma mensagem. Agora a pessoa não se emociona com louvor, não se emociona com a palavra, não se emociona com o coração, não se emociona com nada. 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 Não sai uma lágrima, não estou incentivando ninguém a chorar. Mas cada um tem um modo de expressar. Está ficando muito formal, nada move mais a igreja. O profeta fala o quê? Estou me referindo a este tempo do fim. Igreja morna. Porém, a Bíblia disse, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem parecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os pranteadores andarão rodeando pelas ruas, ou a cadeia de prata se quebre, e se despedace o cântaro junto à fonte. Ó misericórdia, meu amigo! Porém, o profeta também disse, e haverá luz no tempo do entardecer. Isto é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Isto é certo. O tempo do entardecer tem chegado. A igreja agora, que outra hora estava vestida com aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade e o poder de Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Está morando no ser humano. A ele ouvir. A partir do 16. Ó, deixe-me dizer isto esta noite, cristãos. É aí onde muitas pessoas fracassaram em ver a mensagem de Deus. É aí onde muitas pessoas não conseguem entender a verdade. É aí onde a Bíblia se torna um enigma para eles. É aí onde a mensagem se torna um enigma para eles. É aí aonde muitos estão fracassando. Mas é simplesmente colocado a si mesmo no Espírito de Deus e deixando que Ele revele isto a você. Amém. Ele revelará isto aos bebês, os quais aprenderão. Amém, Senhor. Eu não sei de nada, Senhor, eu vim aqui para aprender. Amém. O sabe tudo nunca vai aprender. No 17 ele fala assim: e quando chegamos a uma posição em que confessamos que não sabemos de nada,
e simplesmente deixamos o seu Espírito fazer a sua vontade através de nós, então Ele nos ensinará. Amém. Mas quando sabemos tudo, quando sabemos muito, Ele não pode nos ensinar. Então não podemos chegar a nenhum lugar. Não, irmão, eu já sei de tudo. Eu já vi pessoas falando, eu já li todas as mensagens do profeta. Eu já li a Bíblia, todas as Bíblias. Eu já sei de tudo. Esse Deus não pode usar. O sabe tudo, Deus não pode usar. Eu te digo hoje, se há um tempo em que esta nação deve ser chamada a orar, é agora. Não somente orar por uma hora, não somente orar por poucos momentos de oração em silêncio em algum lugar. Ela precisa de dias e mais dias e dias, semanas e semanas, e muito mais reuniões de orações sobre toda a nação. Orar até quando? Até Deus responder. Rebeca orou até Deus responder. Oh, orar, reunião de orações por toda a nação até que Deus responda e feche cada negócio de bebida alcoólica ilegal e acabe com cada companhia de tabaco, termine com cada pecado que há. Faça com que as mulheres coloquem roupas novamente, faça com que os homens atuem como cavaleiros e voltem para a igreja e tenham aquelas velhas e antiquadas reuniões de oração como costumávamos ter. Esta é a única maneira pela qual podemos ter paz. Eu sei que eles não querem isto, ver, porque a Bíblia diz que eles não querem e eles não farão. Mas nós temos simplesmente que encarar os fins dos tempos. E você, igreja, nesta noite, prepara-se, pois não sabes o minuto, a hora em que ele aparecer. E o que necessitamos hoje é de um ajuntamento, não de uma separação. Aquele grupo lá, ele crê diferente, vamos isolar ele. Vamos colocar muros, né? Denominação é muro. Seita é muro. Vamos colocar muro aqui, aquele irmão lá não crê igual eu, ele vai para o inferno. Aquele irmão tem do ele vai para o inferno. Ué, todo mundo vai para o inferno. O dia que você quer um pouquinho diferente, você vai para o inferno também. Você começa a matar todo mundo, até matar você mesmo. O que nós necessitamos hoje é de um ajuntamento, de uma reunião de oração, e de nós permanecermos ali até que Deus envie a adoção do Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo descer e colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É disso que nós precisamos. É disso que a igreja precisa. Isto não compromete. Esses ministérios não podem comprometer a igreja, comprometer a palavra. Se compromete, não é de Deus. Qualquer ministério que se levanta assim, compromete, não é de Deus. Não pode comprometer nada. Não pode sair um ponto fora da palavra. E isso permanecerá com a palavra. Veja, se é o ministério de Deus, permanecerá com a palavra. Se é Deus, permanecerá com a palavra. Uma igreja que não flerta com o mundo, uma igreja que não terá nada a ver com o pecado, que virará suas costas para o pecado, que andará na santidade e beleza de Deus, vivendo para Deus. Viver ou morrer, que diferença faz? Desde que eu esteja do lado de Deus, que diferença faz isto?
Deus está tentando conseguir isto na igreja. Ele está tentando fazer isso. Ele faz isso agora então simplesmente para mostrar às pessoas que Ele está fazendo. A escritura na parede, 72, 73. Eu gostaria de saber, neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros e de repente nós descobrimos que não estamos. Profeta, eu gostaria de saber. Quando pensamos que estamos tão seguros e de repente descobrimos que não estamos. No 73 ele fala: nós já fomos em muitas festas, já vadiamos muito no pecado. A igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. Eles estão indiferentes. Eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito de Deus vivo. Eles não o querem. Eles estão tão denominados, tão bem vestidos, eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração. Eles estão nas televisões, nos filmes e vagueando por aí, nas festas e coisas tais. Esta é a realidade desta era. A fé perfeita, 69. Agora, você tem que crer que você receberá o que você pede. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se você é crente, você tem que crer. Amém. Se é crente, então reconheça a sua posição como crente. Reconheça que essas coisas são para você. Amém. Se há alguma condenação em sua vida, então acerte isso primeiro, para que Deus responda. Amém. Glória a Deus. Um certo homem orou por você, porém aqui está seu problema. Vai e acerte isto. Vai e confesse seu pecado a seu marido ou a sua esposa. Vai e faça isso. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa completa. Em seu coração há condenação, e Deus não entrará em tal coração enquanto há uma condenação ali dentro. Porque está condenado. Deus não mora no tal. Tem que corrigir isso primeiro. Logo quando isto fica esclarecido, tem que se ter fé. Amém. Se tudo está bem, tem que se ter fé e crer. Amém. Não temas. Amém. No livro de Jó diz: Jó não temia. Agora, o que ele... Não, Jó temia. Eu li errado aqui, desculpa. No livro de Jó diz: Jó temia. E o que sobreveio para Jó? Tudo que ele temia. Tudo que Jó temia veio sobre ele. Agora, o que ele temia, isso em realidade sucedeu. E o que trouxe foi seu temor. Sua fé o havia guardado, porém seu temor o trouxe. Ele tinha medo que certas coisas sucedessem, e assim foi. Porém, se ele houvesse estado convertido, que não ia acontecer,
então haveria sucedido. Entenderam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O medo de Jó se tornou realidade. Ele não confiou. Às vezes eu vou orar para o meu filho, para o meu filho não ir para o inferno, ou não ficar doente. Não inferno, doente, né? Para não ficar doente. E esse temor, ele se torna realidade. Então Jó temia pelos seus filhos. Jó sacrificava pelos seus filhos. E veja o que aconteceu. O profeta diz: se você tem medo, quando você vem pela linha de oração e diz, pois eu simplesmente não tenho fé suficiente, certamente isto nunca sucederá. Porque fé é confiança. Amém. Fé é saber. Amém. Fé é acreditar. Amém. Fé não é negativo. Na fé não pode ter talvez, será, não. Não. A fé, sim, 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 sim. Não tenha dúvida disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então assim será. Eu vou pedir para o pastor me ungir para ver se eu sou curado. Não vai ser curado. Eu vou pedir oração para ver se esse problema se resolve. Não vai resolver. Não vai resolver. Porque eu já vim com dúvida. A dúvida é território do inimigo. É uma substância. Jó temia que estas coisas lhe acontecessem. E assim foi. Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Se você tem fé que lhe deixará, assim será. Consulte com qualquer médico e verá que a primeira coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que está lhe dando. Se você não confia no remédio, então é melhor você deixá-lo. Então o que é a fé que cura. Sempre é a fé que cura. Amém. Sempre é fé. Amém. Fé é confiança. Amém. A invasão dos Estados Unidos, 95. É melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares e estarmos clamando a Deus dia e noite. O dia está próximo, o tempo de dor, o tempo de angústia. A Bíblia disse, um dia escuro, e nós estamos vivendo nele. A marca da besta, 162. E vocês, protestantes ali deitados, profundamente adormecidos, lendo um romance ao invés de ler a sua Bíblia? Fora perambulando em algum lugar, em algum tipo de festa, ao invés de uma reunião de oração em algum lugar? Contendendo entre si acerca de coisas fúteis, que não têm essa importância? Conversando sobre novela, sobre política, sobre o Bolsonaro, sobre não sei o quê, tudo. Coisas fúteis, que não têm importância. Vocês deviam estar de joelhos em algum lugar. Se vocês soubessem o que a eternidade significa, vocês não perderiam seu tempo com coisas fúteis ou inúteis ao reino de Deus. Crendo em Deus. E eu sei disto, que algum de nós temos mais fé
do que outros. E aqueles que têm fé em abundância devem orar por aqueles que têm menos fé. Se eu sou mais revelado, se eu acho que eu tenho mais fé que o meu irmão, pois eu tenho que ser mais humilde do que ele. Amém. Aleluia. Se o irmão vem discutir comigo, se eu sou revelado, se eu me acho mais do que ele, eu tenho que apaziguar. Aleluia. É isso. Aleluia. Se eu tenho mais fé, eu tenho mais amor, tenho mais Jesus, tenho mais Espírito Santo. E eu vou fazer a diferença. Não aceitar a provocação. Ajuda nós, Senhor. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disso. Pois se você não tem a vida correta, o diabo rirá da sua oração. Mas quando você vive certo e faz o que é certo, e age certo, e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar. Porque Deus jurou que Ele cuidaria daquela oração. Isto é verdade. Amém, Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ajude a sermos cristãos, mais cristãos a cada dia. Orarmos, sem cessarmos. Irmão Israel, vem fazer o término. Tem um louvor? Vamos louvar, um louvor de agradecimento. Deus tem nos ajudado, sempre tem nos ajudado. Isto não é para corrigir ninguém, mas isto é para ajudar a mim mesmo. Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o 380, meus irmãos. Glória a Deus. Todos nós estaremos lá naquele grandioso dia, porque é o Senhor Jesus que nos está conduzindo para aquele lugar. 380. Breve verei o bom Jesus. Aleluia, Deus querido. 380 é o número do louvor. Glória a Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia.
Santo é o Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, o qual tem falado profundamente em nossos corações. Senhor Jesus e Pai querido, te agradecemos, ó Deus bendito, pela tua palavra poderosa, ó Pai celestial, que veio de encontro aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, assim como o teu apóstolo São Paulo diz no livro Senhor Jesus Cristo, ó Deus, da sua palavra, Pai querido, onde ele diz ali, Senhor Jesus, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, minha palavra e minha pregação não constituem sabedoria humana, mas em poder e demonstração do seu Espírito, ó Pai querido. Ó Deus, o teu mensageiro, Pai querido, ó Deus, tem pregado a mesma coisa que o apóstolo Paulo pregou, Pai. E nós, Pai querido, temos ouvido, Senhor meu Deus, a voz do teu sétimo anjo, Pai, através do teu pastor aqui ungido, Pai celestial, trazendo essas palavras, Senhor meu Deus, de conforto, de posicionamento, de encorajamento, Senhor Jesus, para podermos continuar prosseguindo adiante, ó Deus querido. Ó Deus, continue abençoando a tua amada igreja, Pai. Nós aqui, Pai querido, te pedimos que o Senhor, Pai querido, continue abençoando, Senhor meu Deus, em nossos trabalhos, ó Pai celestial, em nossos lares, ó Pai celestial, que nossos lares, Senhor Jesus, continue sendo, Pai querido, uma bênção para ti, Senhor Jesus. Ó Deus, através desses ensinamentos, ó Pai celestial, ó Deus, abençoe o culto de terça-feira, abençoe o culto de quinta-feira, Senhor. Ó Deus, a Santa Ceia no próximo domingo que haverá, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai querido, estarmos, Senhor Deus, alicerçados e alinhados com a tua bendita palavra, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, nossos irmãos que estão pela internet ouvindo também a tua palavra, Senhor Deus. Vá de encontro a cada um, Senhor Jesus. Ó Deus, e opera na necessidade de cada um, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no santo e poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo, porque o Senhor é a força da nossa vida. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Cumprimente ao seu irmão, à sua irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vão em paz, na graça do Senhor Deus.